internauta, que bom nós estarmos juntos em mais um vídeo sobre os dons do Espírito Santo. Que alegria nós estarmos juntos. E eu tenho certeza que você dará testemunho do que o Senhor fez em você pela ação do Espírito Santo, pelo conhecimento também dos dons e pelo desejo ardente de vivê-los, de aplicá-los na sua própria vida, porque o Espírito Santo se move e ele se move para nos colocar naquela que é a nossa finalidade, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que, por adoção, vos torna filhos e no qual clamamos, Abá, ó Pai. E é essa graça, o dom da piedade, que é o dom que nós queremos meditar no dia de hoje, neste vídeo, nessa hora. Esse dom, ele nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas, como elas devem ser sagradas. Ao mesmo tempo, é um dom que nos coloca na simplicidade, na confiança de filhos, no abandono nos braços do Pai, como um filho deve tratar o seu pai. A piedade, ela nos ajuda a entender o nosso lugar de filhos. Por isso que eu separei esse texto. Esse Espírito que clama em nós, Abá, Pai, que nos faz filhos para com Deus e nos faz tratá-lo como Pai, nos faz relacionar-nos. E o dom da piedade está dentro dessa dimensão da relação com Deus, da vida religiosa, da vida de intimidade com Deus. É necessário a gente esclarecer, né, que esse dom não se identifica com a compaixão por alguém. Eu tenho piedade daquela pessoa. Não. O dom da piedade é exatamente essa consciência de pertença. Eu tenho um Pai que zela por mim, um Pai que me ama, o Pai que deu seu próprio Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu preciso cultivar um vínculo profundo com Ele, um elo na minha existência que dá sentido à minha vida, que me mantém firme. E esse elo é essa comunhão. O que é a religião? É religar, é o instrumento que nos proporciona estar ligados a Deus, estar em comunhão com Ele, até nos momentos mais difíceis e mais atormentados da nossa vida. Então é fundamental nós cultivarmos esse vínculo, esse elo com o Senhor. E não é um dever simplesmente imposto, não é uma realidade de imposição, é uma ligação que vem de dentro. Por isso que no dia do nosso batismo, eu não sei o dia que você foi batizado, eu fui batizado no dia 11 de dezembro do ano de 1976, no ano que eu nasci, poucos meses depois, 3 meses depois. E a partir daquele momento, essa semente foi plantada no meu coração. Depois eu fui crismado já, adolescente, com uns 13 anos, e ali foi reforçado esse dom. Está dentro de nós, está no nosso coração, só que ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser desenvolvido pela vivência sacramental, não é? A Santa Missa, a confissão frequente, contato com a palavra, a intimidade crescente que nós precisamos buscar, atraídos pela própria ação do dom da piedade, que vai fazendo com que o nosso coração entre nessa dinâmica de relacionamento, de amizade para com Deus, que nos foi concedida em Jesus. Jesus nos deu essa graça, uma amizade que transforma a nossa vida, uma amizade que nos enche de entusiasmo, nos enche de alegria, nos enche de sentido de viver. Muita gente tem perdido a alegria, o sentido de viver. E eu quero desafiar você a pedir para Deus, me faça crescer no dom da piedade. Suscita isso em mim. E aí você vai perceber que as coisas vão começar a mudar, porque o seu relacionamento com Deus vai te levar a uma experiência de gratidão, de louvor, de intimidade, de amizade profunda. E isso vai dia após dia mudando o seu humor,
mudando cada área do seu ser, porque Deus deixou isso em nós, Deus nos deu esse presente, esse dom gratuito, exatamente para fazer com que nós experimentemos da presença do Senhor, o seu amor por nós, aquecer o nosso coração com essa certeza de presença. Ele vai nos levando naturalmente, o dom da piedade, à oração e à celebração. A gente vai sendo atraído para as coisas do amado das nossas almas, para as realidades do nosso Deus, do nosso Pai. Então a piedade é sinônimo de espírito religioso. A piedade é esse sinônimo de um espírito religioso genuíno. É a piedade um sinônimo de uma confiança filial, de um abandono total nas mãos de Deus. É uma graça que nos é dada e que vai nos capacitando a rezar com amor, a amar, a sermos simples, a entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é simples. E no cotidiano nós vamos crescendo nesse relacionamento e a gente vai vivendo a experiência do Deus que sustenta dia após dia. E o dom da piedade nos faz crescer exatamente nessa relação com Deus. Ele vai nos levando a viver como seus filhos, obedecendo ao Pai. Ao mesmo tempo, o dom da piedade vai nos ajudando a derramar o nosso coração em adoração, em louvor, em reconhecimento a esse Deus, mas isso transborda também do nosso relacionamento com Deus, ele transborda para com o relacionamento com os nossos irmãos. Porque se o meu relacionamento com Deus não melhora o meu relacionamento com os meus irmãos, indica que o meu relacionamento com Deus não está sendo bom, não está sendo profundo, não está sendo sincero, porque não existe uma mudança interior que me leva até mesmo a relacionar-me de uma forma melhor com o meu próximo. O dom da piedade, ele significa ser verdadeiramente capaz de me alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, de consolar os que estão aflitos. É exatamente a capacidade que nos vem de transbordar esse amor que nos possui a partir da virtude da religião, da experiência com Deus, com o Espírito Santo, e nos faz transbordar também na vida dos nossos irmãos, sendo mansos, sendo humildes, sendo acessíveis, sendo perdoadores, misericordiosos. O dom da piedade vai nos fazendo parecer-nos com Deus, porque os que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abá, ó Pai. O dom da piedade quer fazer com que nós cresçamos nessa intimidade com o nosso Pai. Jesus nos capacitou nessa grande obra de podermos chamar o nosso Deus de Pai nosso. É um Pai comum, que gera comunhão, em primeiro lugar, nós com Ele e de nós com Ele para com o nosso próximo. Nós queremos pedir essa graça hoje para Deus, porque muitas vezes nós não temos conseguido, Senhor, perseverar na nossa vida de oração. Nós não temos conseguido avançar, nós não temos conseguido saborear aquilo que é a Sua presença. Nós temos tido dificuldade de adorar, nós temos tido dificuldade de render o nosso coração a Ti, em louvor, em adoração, em reconhecimento, mas nos religa, nos faz experimentar pelo dom da piedade essa graça de um crescimento na vida espiritual, de uma envergadura espiritual que não nos deixa sucumbir nos dias maus. Mas também, Senhor Deus, dessa ação que faz com que, mesmo nos dias que nós não tenhamos vontade de rezar, nós sejamos atraídos por essa grande graça, por esse grande dom, por essa grande dádiva que é o dom da piedade, o reconhecimento do filho que necessita do Pai e que precisa ser amigo do Pai, que precisa ter comunhão com o Filho, com o irmão Jesus, que precisa experimentar a ação do Espírito Santo. Faz com que cada um de nós sejamos despertados no dom da piedade e a partir do despertamento que o Senhor realiza em nós, nós possamos ver a graça de um crescimento, de um avanço na vida espiritual, no relacionamento com os irmãos, na nossa dedicação às coisas do alto, cada vez mais intenso na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão rezando comigo nessa hora.
É o que eu te peço, Senhor, é o que eu suplico, é o que eu necessito nessa hora. E eu quero suplicar que a sua bênção cele aquilo que agora nós estamos pedindo, o dom da piedade no nosso coração, para que nós cresçamos na nossa vida espiritual. Desça sobre você e esse desejo que você traz no coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser.